Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje nós vamos fazer a resolução do nosso simulado de número 38. É aquele simulado especial com 10 questões de informática das principais bancas do nosso país. Se você está se preparando aí para as provas do TJSP, para o TRF3, está de olho já no TSE, TRE Unificado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aqui você vai encontrar questões baseadas nas principais bancas, como VUNESP, CESP, Sesgran-Rio, FGV, FCC, Quadrix, entre outras aí. São questões de informática baseadas nessas provas, nessas bancas, ou seja, questões inéditas para você ir testando o seu conhecimento nessa matéria que tem sido diferencial na aprovação de muita gente aí. Se você chegou aqui através do YouTube e quer resolver esse simulado, dá um pause no vídeo agora, vem aqui na descrição abaixo do vídeo, tem o link para você preencher, fazer a sua resolução, depois você volta aqui, dá o play, vê onde você errou, o que você acertou e como você poderia ter o melhor. Quer receber o simulado de maneira antecipada? É só fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram. Os links também estão aqui na descrição do vídeo. E fazendo parte desses grupos, o legal é que além de você conseguir tirar suas dúvidas comigo, você faz parte do nosso ranking. Ou seja, além de responder, receber de maneira antecipada e conseguir tirar suas dúvidas, vai ter um ranqueamento lá com os melhores alunos desses grupos para você ver como que está o seu estudo perante todos aí na parte de informática. Então, bora lá para a nossa correção. Questão número 1 fala o seguinte: um usuário fechou indevidamente uma guia do navegador web Google Chrome em uma máquina com o Windows 10. Um modo de abrir uma nova guia nesse navegador é pressionando a seguinte combinação de teclas. Olha que sacanagem, né? Ele fala aqui, ó, fechou indevidamente e daí ele fala que ele quer abrir uma guia, né? Ele não fala que ele quer abrir a guia que ele fechou, ele quer abrir uma nova guia, tá? Então, cuidado, tá? É abrir uma nova guia, não a guia que foi fechada, tá? Ctrl F, ele vai fazer essa ação? Não. Ctrl F aí no Chrome, o F vem de Find, né? Localizar. Ele vai abrir a minha caixa de busca e pesquisa. Ctrl T, aí sim, o T vem de Tab, né? Nova guia, nova aba. Aí ele vai abrir uma nova aba, não a última aba que ele fechou, não aquela aba que ele fechou indevidamente que ele fala. E é o que a questão pede, né? Abrir uma nova guia. Então a B já estaria correta. Ctrl N, ele vai abrir uma nova janela. Ctrl Shift N é uma nova janela anônima, né? Ctrl Shift N ele vai abrir a nossa navegação anônima no nosso Google Chrome. E Ctrl Shift T ele abre a última aba que foi fechada, tá? Você fechou indevidamente, apertou Ctrl Shift T, ele vai reabrir essa aba aí. Só que não é isso que ele quer. Ele quer, lembrando, abrir uma nova guia, uma nova aba. Abrir uma nova guia, uma nova aba, alternativa correta, letra B, Ctrl T. Olha que legal que a gente já passou os principais atalhos do Google Chrome. Questão número 2. Na internet, cookies são informações. Se você resolveu os simulados passados, você vai saber o que é cookie, tá? Cookie, ele é o quê? Ele fica armazenado em um servidor web por um sítio que o usuário visita? Não. É armazenado no computador do usuário por um site que ele visita? Perfeito, né? Cookies são aquelas informações pequenas, arquivos de texto que o site transfere para o meu computador e fica lá tudo o que eu fiz dentro daquele site, né? Todas as informações. Cookie vem do biscoito, biscoito da sorte chinês, eles fizeram associação. Dentro do biscoito da sorte, o que eu tenho? Eu tenho um papelzinho com alguma informação, tá? Com algum texto. Dentro do cookie, eu tenho o meu texto lá com a informação do que eu fiz no site, que horas eu acessei, quais páginas dentro dele eu visualizei, a hora que eu saí dele, tudo que eu fiz no site fica armazenado no meu computador. Quando eu abro aquele site novamente, o cookie é atualizado, ele vai preenchendo com novas linhas de texto lá. Então, esse é o nosso cookie e ele fica armazenado dentro do nosso computador. C. Sobre o tamanho do disco rígido, não. Acerca do tipo e da velocidade do processador, também não. E armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas, não. Tá? A única que vai satisfazer, então, a alternativa correta aí da 2 é a alternativa B. São informações armazenadas no computador do usuário por um site que ele visita. Questão número 3. No sistema operacional Windows 10, as impressoras, mouse e Bluetooth podem ser configurados em configurações. Lembra, ó, tudo que está conectado ao meu computador, eles são dispositivos. Todos os periféricos, eles são dispositivos que eu tenho a mais do meu computador. Eles são então aplicativos? Não, aplicativos são itens de software, tá? Aqui a gente está falando de itens de hardware, periféricos de hardware, todos aqueles que estão conectados via USB, Bluetooth ou algum outro tipo de conexão ao meu computador. Rede internet? Não, rede internet é específico das redes de computadores e de navegação internet. Contas? Também não, a gente está falando de aplicativo, de controle de contas de usuários do meu Windows. Dispositivos? Fechou?
E sistema, configurações do sistema do computador. De novo, a gente está trabalhando com item de software, tá? Então, dispositivos, impressora, mouse, conectados via Bluetooth ou não, são dispositivos, são itens de hardware, a gente consegue pegar. São peças do meu computador. Por isso, eles ficam dentro de configurações, dispositivos. Portanto, a alternativa correta da 3 aí, alternativa D. D de dispositivos, olha que legal. Questão número 4. Que atalho de teclado pode ser usado no Windows 10 para visualizar as janelas em execução e ter a opção de criar uma nova área de trabalho? Aqui, ó, esse atalho ele está pegando o meu atalho de visão de tarefas, tá? Então a tecla com o logotipo do Windows mais o Tab, fechou. O Windows Tab ele vai abrir sim a minha aba de visão de tarefas, onde tem os aplicativos, as janelas que estão em execução, e eu tenho uma opção lá dentro também de poder criar novas áreas de trabalho, tá? B, tecla com o logotipo do Windows mais D, Windows D de desktop, ele vai para minha área de trabalho, não tem nada a ver com visualizar as janelas que estão em execução, ele vai para minha área de trabalho. C, tecla com o logotipo do Windows mais o M. O M vem de minimizar, tá? Então ele vai minimizar todas as janelas que estão abertas lá no meu computador. É quase a mesma coisa que o Windows D, tá? Ele vai minimizar e ele vai exibir a minha área de trabalho aí. Alt Tab, ele alterna entre os programas que estão abertos, entre as janelas que estão abertas em execução naquele momento. Porém, o Alt Tab não permite com que eu crie novas áreas de trabalho, tá? E o Ctrl Tab não vai ter nenhuma função aí no meu Windows 10. Então a alternativa correta aí, que é um atalho que eu vou utilizar para visualizar as janelas em execução e ter a opção de criar uma nova área de trabalho, é o meu atalho para o meu visão de tarefas, que eu acesso através da tecla com o logotipo de Windows mais o Tab. A alternativa correta então, alternativa A. Questão número 5. Um usuário cria um novo documento de texto vazio no Word 2016 em sua configuração padrão e executa as operações a seguir na ordem em que são descritas. Primeiro, digita uma palavra em um espaço em branco. Depois, clica no ícone negrito. 3. Digita uma palavra e um espaço em branco. Clica no ícone itálico. Digita uma palavra e um espaço em branco. Digita uma palavra e um espaço em branco. Clica no ícone sublinhado. Digita uma palavra e um espaço em branco. Clica no ícone negrito. E 10, digita uma palavra em um espaço em branco. E 11, clica no ícone justificar. Após executar todas as operações escritas, a quantidade de palavras em negrito é, ou seja, quantas palavras que ele fez aqui e quantas que vão ficar em negrito. Vamos ver aqui. Primeiro, ó, digita uma palavra em um espaço em branco. Então, ó, aqui, ó, não está em negrito, né? Ele quer saber quantas que ficaram em negrito. Depois, clicou no ícone negrito. Opa, a partir daqui, ó, daqui para frente, todo mundo que ele escrever vai estar em negrito. Ou seja, digita uma palavra e um espaço em branco. Então, a gente já tem um aqui em negrito, tá? Depois, 4, clica no ícone itálico. Beleza, não digitou nada. 5, digita uma palavra e um espaço em branco. Perfeito. Então, ó, a 5 também vai ter outra palavra em negrito. Vou colocar um contador aqui pra gente, ó. 1, 2, duas palavras em negrito. Depois, digita uma palavra e um espaço em branco. Então, aqui na 6 também tá em negrito, negrito e itálico, né? 7. Clica no ícone sublinhado. Beleza. Digita uma palavra e um espaço em branco. Então, a 8 aqui também está em negrito. Então, a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, né? Que a gente pegou do 6 aqui que eu esqueci de marcar. E o 4 aqui no 8. Então, já tem 4 palavras em negrito. Depois, clicou no ícone negrito. Agora, ó, o que ele digitar aqui para frente não vai estar mais negrito. Então, acabou aqui. E 10, digita uma palavra em um espaço em branco. E 11, clica no ícone justificar. Então, ó, o negrito foram 4 palavras, tá? Que ele deixou aqui em negrito. Depois ele clicou aqui e a última palavra, ela não ficou em negrito, tá? Ela continuou aqui em itálico e em sublinhado. Porém, o negrito, quando ele pressiona novamente, ele deseleciona, ele desmarca, né? Ou seja, ele tira aquela formatação da palavra. Então, ficaram somente 4 palavras em negrito. A alternativa correta, então, alternativa D. Questão número 6. A seguinte planilha abaixo foi editada no Excel 365. Posteriormente, foi digitada na célula C4 a seguinte fórmula. A RED, da média de A1 até C3, e vou fazer esse arredondamento em quantas casas decimais? Em 2 casas decimais. O resultado apresentado em C4 é, ou seja, ele quer fazer então o arredondamento do resultado da média de A1 até C3. Em quantas casas decimais ele quer? Em 2, né? Essa que faz parte do meu arred, ó. 2 casas decimais. Ele colocou o número 2, são 2 casas decimais.
Se fosse o número 3, 3 casas decimais. 4, 4. 1, 1, tá? E assim vai. Mas antes de resolver esse arredondamento, eu tenho que saber o valor da média de A1 até C3, tá? Média de A1 até C3. Quem é a média de A1 até C3? De A1 até C3, de A1 até C3. É o meu intervalo inteiro aqui, tá? São todos esses valores. O que eu vou ter que fazer? Somar todo mundo e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, tá? Tem que somar todo mundo e dividir por 9. Vamos fazer a soma deles aí para ver quanto que dá? Aqui, ó, somando todo mundo, ele vai dar para mim 17, tá? 17 dividido por 9, que são 9 valores que eu tenho preenchidos. Tenho 9 valores lá, 9 células com valores. Ah, professor, mas o zero? O zero entra na conta, tá? Se tivesse vazio, aí sim não, mas o zero é um valor. 17 dividido por 9, ele vai dar igual a 1,8888888, um monte de 8 aí, tá? Ele vai dar dízima periódica aqui no 8, beleza? Então, tá lá, 1,8888. Esse 1,888888, ele quer arredondar em quantas casas? Em 2 casas decimais. Então, eu tenho várias casas decimais. Ele quer 1, 2 casas decimais. Ele pararia aqui, tá? Só que o arred, ele tem uma perguntinha. Depois desse número 8, que é o meu número, o último número do meu arredondamento, qual o número que vem? Tem algum outro número? Tem. No caso aqui, qual o número que eu tenho? 8. É um outro número 8. Esse número que veio depois, ele é maior ou igual a 5? É essa perguntinha que ele faz. Se for maior ou igual a 5, o meu último número do arredondamento eu tenho que acrescentar mais 1, tá? Então aqui ficaria 1,89. Professor, quando que eu não vou acrescentar mais 1? Quando esse número aqui for menor do que 5, ou seja, se ele for 1, 2, 3, 4 ou 0, tá? Aí o que faz com esse valor? É menos 1? Não, ele mantém, tá? Ele continuaria sendo 8 aqui. Porém, como depois do último 8 que vai aparecer no meu arredondamento tem um outro valor, e esse valor ele é maior ou igual a 5, então nesse último 8 que vai aparecer, eu tenho que acrescentar mais 1, para daí sim dar certo a minha função do arred, tá? O arred tem essa perguntinha aí que ele faz. Então a alternativa correta aí é 1,89, que é a nossa alternativa B. Se você não lembra ou não sabe como faz as funções de arredondamento, arred, truncar, teto, eu tenho uma aula aqui específica aqui na playlist de Excel. Dá uma olhadinha lá que tem outros exemplos, tem várias funções que eu coloco lá, tanto do arred, quanto do teto, quanto do truncar, várias questões. Dá uma olhadinha lá que é muito importante, principalmente se você vai fazer provas da VUNESP, tá? VUNESP gosta muito de CONT-C, de arred, dá uma olhada lá que é bem legal essa questão aqui, essa função de você ir fazendo, beleza? Então a alternativa correta da questão número 6 aí, alternativa B. Questão número 7. Em uma apresentação com 5 slides, criada no Microsoft PowerPoint 365 em sua configuração padrão, sem nenhuma animação ou transição, um usuário adicionou uma imagem e um texto ao slide 3. Selecionou o texto e pressionou os botões Shift mais F5. Isso fez com que, alternativa A apresentação se iniciasse a partir do primeiro slide. Para iniciar a partir do primeiro slide é somente o F5. B. A apresentação seja salva na biblioteca Documentos. Para salvar, né, a gente pode ir lá no F12 para salvar como, ou apertar o Ctrl B, né? Ctrl B ele vai salvar também um documento lá. Porém, ele vai pedir para o salvar como, ele pede para ele deixa eu escolher, né, aonde que eu vou salvar. E aí, sim, se eu não for uma apresentação nova, que ele falou que ele está criando uma apresentação, ele também vai pedir para eu salvar em algum local. Ele vai deixar com que eu salve dentro da biblioteca Documentos ou em algum outro local. Então, ele não vai automaticamente lá salvar dentro da biblioteca Documentos, a não ser que seja uma apresentação que já esteja aberta dentro da biblioteca Documentos, tá bom? Esse arquivo esteja dentro da biblioteca Documentos. C. O texto selecionado fosse excluído da apresentação, aí é somente com o delete, né? D. A apresentação se iniciasse a partir do terceiro slide, beleza. Se ele está no terceiro e apertou Shift F5, inicia a apresentação a partir do slide que eu estou editando ou que eu estou selecionado. E E. Se iniciasse a verificação ortográfica no texto selecionado, aí seria a minha tecla de função, a F7, beleza? Então, a alternativa correta da 7 aí, a nossa alternativa D, a apresentação vai se iniciar a partir do terceiro slide. Questão número 8. Com relação a redes de computadores, julgue o próximo item. LinkedIn é um exemplo de rede social em que o usuário final acessa a aplicação e seus dados localmente por meio de um navegador web. Não.
O LinkedIn, ele é sim um exemplo de rede social, só que o usuário acessa a aplicação aonde? Lá no servidor do LinkedIn, lá na nuvem do LinkedIn. Não acessa nada no computador, tá? Ele não vai acessar os dados dele, entre aspas, o perfil dele não está armazenado localmente. Os dados estão armazenados no servidor do LinkedIn. Por isso, essa questão aqui está errada. Questão número 9. O departamento em que você trabalha está implantando o teletrabalho e, para isso, necessita de uma plataforma colaborativa onde possa agrupar os setores em equipes, fazer reuniões via videoconferências periódicas, trabalhar com agendas de compromissos e criar canais públicos e privados para comunicação dentro dessas equipes. Diante das necessidades apontadas, você sugeriu a utilização do... Legal, né? Qual dessas ferramentas aqui é uma ferramenta para teletrabalho que ela permite ser colaborativa, fazer toda essa parte que ele falou, a reunião via videoconferência, canais públicos e privados, agrupar os setores em equipes. Alternativa A, Microsoft Outlook. Outlook é somente e-mail, tá? Não permite a gente fazer nenhum tipo de agrupamento, nem criar canais aí e nem fazer videoconferência através dele. B, Google Meet permite videoconferência, porém não permite trabalhar com agendas de compromissos, criar canais para a gente fazer a nossa interação, para a gente fazer a nossa maneira de plataforma colaborativa, tá? C, Microsoft Teams, beleza, o Teams tem todas essas funções. Zoom, somente videoconferência e Gmail é somente e-mail também. Então a alternativa correta aí seria a alternativa C, Microsoft Teams. Questão número 10. Considere as seguintes afirmações relativas à utilização do Microsoft OneDrive. 1. Para utilizar o disco virtual do Microsoft OneDrive, é necessário fazer login no computador local com uma conta pessoal ou corporativa da Microsoft. A gente precisa fazer isso? Precisa, porém, não necessariamente tem que ser uma conta da Microsoft. Eu posso fazer com outros tipos de contas aí, a minha conta dentro da Microsoft usando outros e-mails, tá? Utilizando outros tipos de conta, beleza? Então, não necessariamente tem que ser uma conta pessoal ou corporativa da Microsoft. Então, a primeira aqui está errada. 2. Nas configurações do OneDrive, ao desmarcar uma pasta para sincronização com o computador, a pasta e seu conteúdo serão removidos do computador e do disco virtual OneDrive. Não, tá? Ela não é removida, ela só não vai fazer mais sincronizações. 3. Ao compartilhar um arquivo no OneDrive, é possível permitir a abertura apenas no modo de revisão. Modo esse em que os usuários com quem se compartilha só podem deixar comentários ou sugestões. Beleza, a gente pode fazer sim esse tipo aí. Ah, professor, mas e daí porque eu quero quando a pessoa faça edição? Aí você tem que ir lá na parte de compartilhamento, botão direito em cima do arquivo, e vai na parte de edição, permitir com que a pessoa faça edição, exclua, faça manipulação no seu arquivo, tá bom? Então a 3 aqui ela está correta. Então a alternativa correta da nossa 10 aí, a alternativa C, apenas a 3 está correta. Beleza? Essas foram as 10 questões do nosso simulado de número 38. Espero que vocês tenham ido bem. Se não foram, deem uma olhadinha nas questões, nas aulas aqui do canal, que é muito importante a gente ter o nosso conteúdo teórico antes de partir para a resolução de exercícios, tá? E a resolução de exercícios é o método mais simples e mais rápido que a gente fixa e aprende informática. Porém, tem que ter essa parte teórica antes da gente partir para fixação, certo? Se você gosta de estudar através de slides ou através de questões, tem uma promoção muito legal nos nossos conteúdos aqui do Estudinfo. Tanto em todo o conteúdo em PDF, são mais de 190 slides de todos os conteúdos de Windows 10, Linux, teclas de atalho, pesquisa no Google, todo o pacote Office, ainda tem um bônus lá de hardware e software muito legal para vocês, tá? Então todos eles estão na promoção, são mais de 190 slides que você pode também trabalhar com eles em PDF, abrir em qualquer dispositivo, fazer impressão para fazer suas anotações e todos eles com videoaulas de apoio aqui no canal. Também tem mais de 250 questões de informática, que é um compiladão com as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados para vocês fazerem as suas resoluções, as suas anotações e fixarem o conteúdo de informática. Se você quiser imprimir, se você quiser resolver eles online, você consegue também, tá? Para você fixar realmente esse conteúdo, as questões são extremamente importantes, tá? Informática, se você não fizer questões, e quanto maior o número de questões que você fizer, mais você aprende, tá? Mais você consegue fixar o conteúdo, beleza? Também, se você gosta de mapas mentais, tem uma condição muito especial em mapas mentais de todo o conteúdo de informática e nos mapas mentais resumidos do TJSP, da VUNESP aí, para você fazer as suas anotações,
os seus resumos. Agora na reta final é muito importante a gente ter essas anotações feitas para a gente relembrar. E ele é totalmente interativo para você ir só clicando, expandindo e já visualizando os conteúdos de maneira correta, certo? Se você também quiser fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, os links, então de novo, os links tanto para os materiais, com a promoção já inclusa, quanto para o grupo do WhatsApp e do Telegram, estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Quer pedir algum conteúdo novo, algum conteúdo diferente? Deixa aqui nos comentários. Vejo vocês nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Bons estudos e bora gabaritar a informática!